Dando todo o meu ser, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós. Ele é a vida. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, é preciso de ti. Glória a Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Meu Senhor, eu creio que tu és Deus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual. Preciso de ti. Não há nada impossível para ti. O Senhor renove a tua unção nessa noite. Que Deus lhe dê autoridade nessa noite. Que Deus dê cura na tua vida. Deus faça um milagre na tua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos encher essa live? Convida alguém aí. Convida aí umas 10 pessoas. É muito fácil, clica nesse aviãozinho aí embaixo, um aviãozinho, marca aí um monte de gente e envia. De uma vez só você faz isso. Vamos abençoar, né? Creio que não há outro igual a ti. Vai convidando aí, gente, só um pouquinho. Jesus, eu preciso de ti. Tudo bem, gente? Shalom. Vou dar uma aula para vocês hoje sobre hierarquias espirituais. Eu vou te ensinar algo que ninguém nunca te ensinou. Tem muita coisa falada aí que está confundindo vocês, está errado. E
Alguém falou errado, aí o outro copia, o outro copia, o outro copia, o outro copia, o outro copia. Quando vê, está todo mundo falando errado. Sobre quem são os tipos de demônio, né? Quais são os tipos de demônio, como é que eles se organizam. Então, vamos falar um pouquinho de batalha espiritual hoje, gente. Eu preciso que a live chegue a umas 40 pessoas no mínimo. Você tem como me ajudar? Convidando alguém aí, para não ter que esperar muito, porque tem conteúdo. E eu quero que você durma, né? Fazer uma live de uns meia hora, 40 minutos aqui é o suficiente se a gente conseguir ir direto ao foco. Amém, gente? Enquanto isso, quem quiser comentar alguma coisa, comenta. A irmã botou: o Senhor cuida do Mateus. Amém, eu concordo. Que a bênção do Senhor vá sobre a vida do Mateus. O Senhor sabe quem ele é. Eu declaro a bênção sobre ele, declaro cura, declaro milagre sobre a vida dele, em nome de Jesus. Vamos convidando pessoas aí. Muito obrigado, você que está convidando. Eu tenho algo para te ensinar. Amém, gente? Eu vou falar aqui. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando, mas vai perder muito rema. Eu não queria que isso acontecesse. Você sabia que o Instagram já está censurando a live de quem fala sobre o mundo espiritual? Por isso que antigamente eu tinha 90 pessoas online e agora tem 15, 16. Então, se você não convidar, o Instagram não divulga. Tem muita gente que me segue, eu tenho 44 mil seguidores, mas essas pessoas não veem a live lá, não aparece para elas. Isso é censura. Então me ajudem, vamos convidar, em nome de Jesus. Nosso ministério é um ministério de batalha espiritual, depende de vocês para ajudar, para o ministério avançar. Vocês estão entendendo? Então, gente, deixa eu começar aqui. Ensinaram para você que existem apenas 4 hierarquias de demônios. Por quê? Porque se basearam em Efésios capítulo 6, que diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que operam na região celestial. O que acontece é que Paulo estava falando de algumas categorias de demônios, não de todas. Paulo estava falando da luta que ele estava enfrentando ali na igreja de Éfeso. Por isso que ele fala nossa luta. Agora, existem outras categorias, algumas até muito mais perigosas. Então vamos começar aqui de cima para baixo. Você vai descobrir isso. Entenda uma coisa, isso aqui que eu vou te ensinar é conteúdo do curso avançado de formação de libertadores, que nós vamos iniciar em outubro. Você pode se inscrever. Qual é a diferença? Aqui você vai ouvir superficialmente e você não vai nem anotar direito. Lá é uma aulona, onde você vai sair de lá certificado, treinado, capacitado. Então, eu estou dando essas aulas aqui de graça, 0800, mas é para você ter um gostinho do que o curso entrega. Mas entenda que isso aqui é apenas um tira-gosto. Sabe quando você vai num restaurante, aí você fala assim: eu quero comer uma comida boa. Aí vem uma entradinha, você fala: meu Deus, que entrada. Aí o chefe vai dizer assim: não, que você não viu o prato principal. O prato principal vem depois. Então, aqueles que estão se inscrevendo no curso vão saber o que o prato principal oferece. Eu vou formar libertadores de altíssima patente. Altíssima patente. Eu vou formar libertadores que vão ter autoridade para repreender demônio de satanista, de bruxo. Por quê? Porque eu vou ensinar da maneira certa, bíblica e profética. Tá bom? Depois eu vou falar sobre o curso. Ok? Então veja bem.
Primeira hierarquia que eu quero te ensinar para você aqui, é divindades. Você já ouviu falar de divindades? Na Bíblia você já ouviu falar de divindade como hierarquia de demônio? Possivelmente você vai dizer, eu nunca prestei atenção. Mas a Bíblia fala, a Bíblia não chama de divindades, a Bíblia vai chamar de deuses, né? Onde está seu Deus? Onde estão seus deuses? Os deuses das nações. Salmo 115, se eu não me engano, vai falar sobre os deuses das nações. Então, são as divindades. O que são as divindades, gente? Divindade são demônios que assumiram posicionamento como deuses diante de uma religião, diante de uma cultura. Então, imagina, por exemplo, os indianos começam a venerar uma vaca. Os indianos começam a adorar uma vaca, cultuar uma vaca. A vaca é a divindade? Não. Aquilo é só uma vaca. É uma vaca. Mas um demônio vai se apoderar daquilo e ele se torna uma divindade que está por trás daquela vaca. Então existem milhares de divindades. Não existe apenas um Deus. Ai, apóstolo, essa foi forte, hein? Não existe apenas um Deus. O nosso Deus é único para nós. Mas para eles, cada um tem seu Deus. São as divindades das nações. O nosso Deus, ele é superior, ele é absoluto, ele governa, ele pode destruir tudo e todos com o sopro da sua narina. Mas as divindades ou deuses das nações existem, tá? Então, a primeira hierarquia que você precisa entender que existe são divindades. Se você for numa tribo, vai ter as divindades. Quem são os orixás do candomblé? Ogum, Yansan, Obaloaê, Oxóssi, Oxumaré, né? Que mais? Omulu, Iemanjá, tem outros, né? O que são isso? Eles são divindades. Por quê? Porque eles vêm lá da África. Quando o povo lá da África adorava a natureza, transformaram a natureza em deuses. E demônios aceitaram esse papel. Então tem o Deus dos rios, Oxumaré, se eu não me engano, não sei. Tem o Deus dos mares, Iemanjá. Tem o Deus das montanhas. É assim que funciona. Eles são divindades. Por quê? Porque existe um povo que os considera deuses. Esses demônios entendem que eles são deuses e eles vão querer sacrifícios de deuses, eles vão querer adoração de deuses. Claro? Tudo bem? Fácil de entender, né? Da mata, né? Fácil de entender. Aí, segunda categoria que ninguém te ensina de demônio. E eu vou dar uma aula específica sobre isso lá no nosso curso online, que é pago, nem pergunte. O pessoal fica, mas é de grátis? É de grátis? Irmão, nem a coxinha de galinha da esquina, aquela coxinha murcha que vende na esquina aí é grátis. Então, segunda categoria, tronos celestes. O que são tronos celestes? São demônios que se assentaram em tronos no reino do céu, do mundo espiritual no céu, nas regiões celestes. Os tronos celestes, eles são apenas 12, que são chamados também de os tronos zodiacais, os tronos do zodíaco. Então, o que são os tronos zodiacais? Quando a Terra gira ao redor do Sol, ela vai passando por vários planetas. E também por constelações que são desenhadas no céu. 12 demônios assumiram o papel dessas constelações. Quando
os gregos começaram a dar nome de demônios para eles. Júpiter, que significa Zeus Pater, Zeus é pai. Saturno, né? Então, e também os signos do zodíaco, é a mesma coisa, tá? Os signos do zodíaco. Esses tronos celestes, eles parecem com divindade, mas eles não são adorados como deuses. Eles simplesmente regem o ciclo dos meses. E eles regem o ciclo dos meses. E das estações. Né? Por exemplo, a pessoa diz assim: eu sou do signo de Câncer e por isso eu tenho as características tal. Você sabia que os signos funcionam? Você sabia? Cuidado, eu não vou falar aqui que nós acreditamos que os signos são uma bênção, mas escuta, se você for olhar o seu signo, que está escrito lá, o seu signo na tabelinha, e comparar com a sua vida, você vai falar assim: eu não acredito. Fala da minha personalidade direitinho aqui. Principalmente na questão de personalidade. Por quê? Porque quando você nasceu numa data em que havia uma regência de um trono celeste, um trono zodiacal. Esse trono zodiacal, ele emitiu uma frequência sobre a Terra que te alcança no dia que você nasce. Entende? Então, você passa a viver com isso. A não ser que você quebre isso, faça uma quebra de maldição. Você passa a viver sendo regida pelos tronos zodiacais. Os tronos zodiacais interferem na natureza, interferem nas luas, interferem nas datas, né? Interferem nos meses. Tá? Mas são tronos. Eu estou dando um resuminho aqui. Se ficou uma coisa que você não entendeu bem, é porque eu vou explicar isso dentro do curso. Aí nós temos também os tronos do cosmo. Isso aqui é mais fácil de entender. O trono do cosmo é um outro tipo de trono. Gente, por que fala que é trono? Porque o demônio senta nele e fica ali. Ele não precisa ficar voando para lá e para cá. Ele já tem o que ele quer. Ele é um rei. Né? O trono do zodíaco. Os demônios do zodíaco ficam ali. Trono. Mesma coisa é o trono do cosmo. O que é o trono do cosmo? Eu chamo de mini-tronos, que é uma coisa muito mais perto de nós. Por exemplo, imagine que tem uma esquina, uma encruzilhada, uma esquina de uma estrada bem perto da tua casa, que tem muito acidente. Tem muito acidente. Tem muito derramamento de sangue. Só corrigir uma coisa aqui, pronto. Então você tem toda vez que alguém se acidenta, gente, essa pessoa não sente dor? Toda dor alimenta demônio. O que alimenta demônio? Demônio tem fome, de verdade. Demônio tem fome. Demônio tem fome. Quando o demônio tem fome, ele se alimenta de dor, do sofrimento das pessoas ou da idolatria, principalmente. Mas esquece a idolatria por enquanto. Imagina uma encruzilhada que tem muito acidente. Aí um demônio, ele fala assim: eu não preciso mais ficar matando gente, não. As pessoas ficam se acidentando aqui o tempo todo. Eu vou estabelecer um trono aqui, eu vou ficar aqui, só me alimentando. E os demônios ficam ali. Aí os acidentes começam a aumentar, porque o demônio estabeleceu um trono ali. Quer ver um outro exemplo? O trono, ele sempre está onde tem alimento recorrente para demônios. Alimento recorrente. Vamos dar um exemplo aqui. 3 coisas, na verdade, que alimentam demônios: pecados, dor do sofrimento e idolatria. Então vamos falar de pecado. Tem um prostíbulo, tem uma zona,
uma boatezinha, tem uma boate. O demônio tá vendo ali a prostituta, o prostituto, o homossexual, coisa tá pegando ali, pegando droga, não sei o quê. Todo dia. O demônio pensa, alimento gratuito, né? O que ele faz? Ele coloca ali um trono e ele senta. E qual é o troféu desses demônios, gente? Quanto mais eles trabalham para aumentar aquela situação, maior o seu trono fica, maior a sua autoridade no lugar e mais difícil de retirá-lo. Deixa eu escrever isso, porque eu não posso esquecer disso para o curso. Então, se os seus olhos fossem abertos, seus olhos espirituais fossem abertos, né, tinha um maior. Tinha um rapaz aqui que eu tive que tirar ele, que ele só estava fazendo pergunta boba e estava me distraindo. Tive que tirar ele. Mas não tem problema você perguntar não, gente. Só que ele estava me distraindo. Mas ele estava botando aqui toda hora. Abre meus olhos, Senhor, abre meus olhos, eu quero que abra meus olhos. Então deixa eu falar sobre isso. Se os seus olhos espirituais forem abertos, talvez você não suporte de tanto demônio que você vai ver. Se você pedir, Senhor, me revela apenas os tronos, você vai sair na rua, você vai falar assim, eu não acredito. Eu passo na porta de 500 mil tronos até a escola da minha filha. Você vai ver os bichão sentados em trono, entronizados. E qual é o nosso papel? Você vai ver qual é a diferença de batalha espiritual para libertação. Libertação é quando você tira o demônio de uma pessoa. Batalha espiritual geralmente é quando você tira o demônio de um território. Você vai usar um ato profético, uma guerra espiritual de alto nível, uma intercessão profética, uma estratégia. Então, o libertador e o guerreiro espiritual precisam pedir a Deus, me dê discernimento onde estão os tronos. E Deus vai falar, ó, naquele hospital ali, tem muito sofrimento ali, tem muito descaso com os idosos, tem muito maltrato, tem muito sequestro de órgãos, tem um trono para derrubar ali, vocês vão ter que fazer uma guerra. E não é assim, Senhor, derruba o trono, amém. Não, dá trabalho, é um trono. Na Bíblia, reis lutavam contra reis. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, apóstolos e profetas lutam contra tronos e demônios. Tá? Então, existe trono para pecados, existem tronos para sofrimentos, desde que sejam recorrentes. Pode ser uma coisa simples, gente. O cidadãozinho gosta de uma masturbação diária, todo dia. Todo dia de noitezinha ele vai lá, masturbaçãozinha, pornografia. Alimento. Um demôniozinho vai falar assim, maravilha. Vai estabelecer um troninho ali. Alimento. Só que, lembra, esse demônio vai ser premiado se ele fizer que esse rapaz pratique coisas piores. Então daqui a pouco esse rapaz já está se envolvendo com homossexualismo, com não sei o que lá, porque o trono vai ganhando força e vai se estabelecendo. Tá bom? Vocês entenderam? Eu amo essa parte do trono aqui, porque é uma parte que só eu falo por enquanto. Eu podia ficar falando horas aqui, que é uma revelação. É uma revelação. Tá? É muito fácil falar que Jezabel é um trono. Jezabel não é um trono. Jezabel é uma divindade. Né? Muito fácil falar que Moloque é um trono, que Mamon é um trono. Não. Que os signos são... Não. Tronos é onde você entende que o demônio está ali recorrente, se alimentando. Por exemplo, qual é o símbolo do carnaval? O símbolo do carnaval aqui no Rio de Janeiro é o Rei Momo. Rei
Momo é um trono. O rei Momo senta num trono. No início do carnaval, ele recebe a chave da cidade do Rio de Janeiro, que é entregue pelo governador ou pelo prefeito. Prefeito, geralmente, né? E ele é gordo, o rei Momo é gordo. Por quê? Porque ele é um trono que já se alimentou bastante. O carnaval representa isso. Entende? O Aleph está perguntando, Beelzebub é um deus? Sim, Beelzebub é um deus. Eu prefiro dizer divindade para não confundir o pessoal, mas é a mesma coisa. Beelzebub era uma divindade. Por quê? Porque ele tinha adoração no Antigo Testamento, porque haviam altares para ele, né? A palavra Baal significa Senhor. Baal significa Senhor. Então, Baal-Zebu ou Beelzebub é a mesma coisa. Baal-Zebu, Beelzebub, o Senhor das moscas. Então, ele é um Senhor, ele é uma divindade. Tá? Aí nós entramos na questão de principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, que Paulo vai falar. Principados são príncipes. O que são príncipes? Príncipe não é o filho do rei, não é isso não. Príncipe aqui, no original, significa, não é principado no original. No original significa arquétipos, ou archon em grego, arquétipos, que significa idealizadores. Principados no original é o idealizadores. São aqueles que têm ideias e administram as ideias que têm. São líderes que governam sobre ideias. Por exemplo, surgiu um negócio aí de boiceta, não surgiu? Boiceta. Quem está por trás disso? Um idealizador. Um principado. Ele traz essa ideia à existência e ele administra ela. O homossexualismo, ele tem um principado próprio. A corrupção tem um principado próprio. A violência tem um principado próprio. Então os principados, eles atuam ou em um povo, independente das fronteiras, por exemplo, homossexualismo, independente das fronteiras, ou em uma nação, em um principado que atua no Brasil, corrupção, por exemplo. Mas eles sempre vão lidar com grandes populações, tá? E eles vão contar com a ajuda das potestades, que significa poderes. Por que poder? Porque eles mesmos vão dizer, olha, vocês vão me ajudar. Eu vou dar poder para vocês. O principado conta com a ajuda das potestades. As potestades, elas vão assumir ramificações do que o principado opera. Tá bom? Então veja bem. Um principado, a gente vê assim no homossexualismo, por exemplo. Homossexualismo, antigamente a gente falava, fulano é gay. Principado. As potestades, elas dividiram isso. Não, ele é gay o quê? É travesti? É homossexual? É boiceta? É não sei o quê? É não sei o quê? É não sei o quê? Cada ramificação dessa é uma potestade. Todos eles trabalham para um principado, porque estão na mesma área da distorção sexual. Então, principado e potestade trabalham juntos, tá? Trabalham juntos. Dominadores, eles são demônios que eles vão... A palavra dominadores em grego significa cosmokratos, que significa aqueles que têm acesso ao mundo natural, ao mundo físico. Então são demônios que vão ter muita facilidade em tocar em objetos, em tocar no físico. São esses demônios que fazem coisas desaparecer. Eu queria deixar para falar isso para quem estiver no curso, porque falar de dominadores é um pouquinho mais enjoadinho, porque eles têm domínios sobre coisas, e esses domínios é difícil de explicar aqui. Não vou entrar nisso hoje. Hostes espirituais da maldade que operam na região celestial. Esse é o mais curioso, né? Porque o que seriam hostes espirituais da maldade? A única maneira de você entender isso é ir para o original, né? Que é Poneria Pneumáticos. É grego.
Poneria pneumáticos, que significa iniquidades espirituais ou iniquidades da alma, pode ser, a tradução não deixa claro. Iniquidades espirituais ou iniquidade da alma. Então, o que são as hostes espirituais da maldade? São espíritos do mal, espíritos da maldade, que vão gerar as iniquidades que habitam dentro de nós, que é a parte do demônio que mora em nós. Sabia? Apóstolo, parte do demônio que mora em nós, infelizmente. Todos nós temos iniquidades. E iniquidade é uma maldição, que nós temos que estar sempre lavando com o sangue de Jesus. Mas nós carregamos a iniquidade. E a iniquidade, que muitas vezes o demônio vai usar ela para acessar a nossa vida. Por isso é tão difícil. Para mim, desde lá de cima, divindade, trono, principado, potestade, dominador, o mais difícil de lidar é essa coisa simples chamada iniquidade. Muita gente que fica andando para lá e para cá, falando que está guerreando com o demônio, em batalha espiritual, mas está cheio de iniquidade. Então, nosso olho tem que ficar muito atento para isso. A iniquidade é a parte do demônio, não é que a gente está endemoniado, tá? Mas é um portal de acesso. E, para finalizar, uma outra classe de demônios que não é citada na listinha de Paulo, mais uma, mas é citada o que significa iniquidade. Eu falei sobre isso recentemente, Cleide. Eu acho que você estava, hein? Iniquidade é a raiz do pecado. Iniquidade é o código oculto que Satanás coloca dentro de nós, que nos faz desejar pecados específicos. É uma boa maneira assim. Se existe uma árvore e um fruto, também existe uma raiz. A igreja mata pecado, mas não ataca a iniquidade. Mas veja bem, para finalizar, o Novo Testamento vai falar sobre espíritos imundos também. O que é espírito imundo? Fala que Jesus expulsou um espírito imundo de um rapaz. Pedro expulsou o espírito imundo não sei de quem. Então você vê que de tudo que eu falei até agora, não foi falado de expulsar demônio. Porque nenhum dos demônios que eu falei até agora são demônios que entram e que expulsam. Só existe um demônio de incorporação. Só existe um demônio de incorporação, que é espírito imundo. Tá? Pneuma akatarton, em hebraico, em grego. Pneuma akatarton, ou akatartos. Significa espírito imundo. Por quê? Porque é quando uma entidade do mal, que é um espírito de baixa magia. O que é um espírito de baixa magia? São espíritos pequenos. Não são deuses. Deuses não podem incorporar em pessoas. Um orixá não incorpora em pessoa. Né? O que incorpora é um preto velho, um Zé Pilintra, é uma pombagira, entendeu? São demônios de baixa magia. Então, esses demônios de baixa magia, eles conseguem acesso ao corpo da pessoa. Então, eles conseguem incorporar. É claro que não são só esses. Eu falei aqui dentro da cultura afrodescendente, mas no universo espiritual são milhares. São milhares de demônios. Tudo bem, gente? Então, eu dei um resumão aqui para vocês. Eu queria que vocês me fizessem perguntas. Enquanto eu vou digitando algo aqui, eu quero que vocês me façam perguntas. Estou esperando, hein? Se não tiver, eu vou embora.
Se não tiver pergunta, eu vou tirar aquele sono gostoso. Dia 2, gente, dia 2 agora, daqui a 2 semanas, é o Rosh Hashanah, o ano novo bíblico, viu? Eu vou celebrar online com todos os meus discípulos que são semeadores do nosso ministério. Eu ensino, eu dou um manual para fazer o banquete, o que bota na mesa, que tipo de alimento, como é que faz, até receita eu dou. Santa Ceia. Então, só para você saber, dia 2 é o Rosh Hashanah. O dia 12 é o Yom Kippur, o dia que julgamos Satanás. E depois ainda tem festa dos tabernáculos. Vamos ver aqui, ó. Perdão, pastor, eu não peguei desde o começo. Os demônios nos afetam fisicamente? Depende do ponto de vista do que é afetar fisicamente, que você está falando aí, que seria. Ó, como liberta um satanista, minha irmã, isso aí eu vou ensinar no nosso curso que vai começar dia 3 de outubro, no primeira terça de outubro. É muito sério isso, muito sério. Então, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Principados incorporam? Não incorporam não. Uma vez eu vi incorporar um príncipe, segundo o pastor falou. O pastor gosta de falar essas coisas. Pastor gosta de tirar onda. Entrou aqui o próprio Satanás. Eu escuto isso o tempo todo. O anjo Miguel veio aqui. Miguel está lá em Israel, protegendo Israel na guerra. Aí ele foi lá na igreja pentecostal do Fogo Santo lá. Não é assim não. Não é assim não. Tem que estudar, não sei nada sobre isso, meu Deus. Faz o curso. Apóstolo, na minha família somos 10 filhos, nenhum tivemos casamento, nem prosperidade em nenhuma área da vida. Isso está ligado aqui. Isso é uma maldição terrível. É uma maldição terrível. Eu quero tentar ajudar. Eu não sei a sua condição, minha irmã, de fazer o curso. Porque fazendo o curso, você vai estar perto de mim no grupo, a gente vai conversar mais de assuntos paralelos como esse. Eu não posso me comprometer de ajudar alguém que não está conectado comigo ministerialmente. Mas é um assunto de quebra de maldição. E quando Deus quebra, quebra de ver, viu? Sai um casando atrás de outro. Oi, Kelly. Amém. Chegou no final, mas chegou, né? Antes tarde do que nunca. Gente, deixa eu explicar para vocês o que é esse curso. Eu fico meio sem graça de explicar aqui, porque geralmente esse tipo de abordagem durante a live acaba não vendendo. As pessoas não são muito convencidas durante uma live. E eu fico, infelizmente, triste, porque é um material de altíssimo nível. Mas deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma arte aqui que eu fiz. Tá aqui. Tá meio bagunçadinho por causa da tela que expandiu. Mas ó, é um curso avançado de libertadores, anjos e demônios, como ministrar libertação, tipo de possessão, opressão, entrevistas de libertação, hierarquias espirituais, espíritos imundos no Brasil, leis e maldições, cativeiros espirituais, tipos de pactos, autoridade espiritual, iniquidades. Isso aqui não é nem a metade. Tribunais celestiais. Então, deixa eu ver se minha foto aqui ficou lá para baixo. E o curso, esse curso, como é que ele vai funcionar? Esse curso ele vai acontecer todas as terças-feiras a partir de outubro agora. Toda terça, 8 da noite. Poxa, apóstolo, eu não posso na terça. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo até quando? Até o YouTube deixar de existir. Porque eu vou botar como escondido lá no YouTube, no privado, só para quem receber o link acessar. Então, você vai receber o link das aulas. Pode assistir de novo, tá? Isso não é argumento. Quantas aulas vão ser?
pelo menos até o final do ano nós vamos ter aulas. Possivelmente em janeiro também teremos 3 ou 4 aulas, porque por causa do feriado, né, do intervalo natalino. E nós vamos conversar com a turma durante o curso. Claro que a gente não vai começar as primeiras aulas ali na primeira semana de janeiro, o pessoal gosta de passear, descansar, mas tudo isso a gente vai ajustando. A intenção é que em outubro começa, isso é fato, é toda terça-feira, 1h30 mais ou menos de aula, um material que eu vou dar para vocês, a gente vai conversar muito nos grupos do WhatsApp. E o valor, eu não estou conseguindo botar aqui, é de 997, eu ainda estou mantendo pela metade do preço, que é R$ 497. Se você comparar isso com tantos cursos que tem na internet, você vai ver que está num preço muito bom, que você pode parcelar em até em 12 vezes no cartão ou fazer o pagamento no Pix. A única notícia ruim é que eu tenho, se eu não me engano, 34 alunos já, e eu coloquei lá a meta de ter 40 apenas, para ter uma turma mais coesa. Então, se você tem desejo de se tornar um libertador, uma coisa eu te garanto: você vai terminar esse curso pronto para repreender demônio do que for, para fazer guerra espiritual onde for. Até porque eu vou te ensinar a ter uma vida correta, uma vida santa, uma vida blindada para ser ministro de libertação e de guerra espiritual. Então, como é que faz, caso você queira adquirir? O meu WhatsApp está no link da bio. Vai lá, me chama, paga, eu já te jogo no grupo e está tudo pronto. Já fez. É agora, não fica esperando outubro. Você compra agora, não tem como comprar depois. Então já faz o pagamento, passa o cartãozinho, uma parcelinha bonitinha, gostosinha. E se você está no YouTube, aqui embaixo tem meu WhatsApp também. Clica e já fala: eu quero fazer a inscrição no curso de libertador, tá? Eu vou fazer o seguinte, hein? O primeiro que me chamar agora, eu vou fechar a live, o primeiro que me chamar para comprar, tanto no cartão ou à vista, eu vou dar o kit com os meus 10 livros no formato PDF. É um kit que custa R$200. E esse kit são os meus melhores livros sobre o mundo espiritual. Não vou dizer o nome dos livros, não. Vai ser brinde, vai ser kit. Mas o primeiro que me chamar aqui agora vai receber esse brinde. Deus abençoe, gente. Boa noite. Tchau, tchau.